Plano B de hoje vem com uma participação, uma presença pra lá de especial, uma pessoa muito querida, um vitorioso, um lutador, uma pessoa assim que, pela história dele, vocês vão ver que não dá pra não acreditar no sonho, não dá pra não investir em si mesmo, não dá pra deixar de tentar, porque foi uma pessoa que enfrentou altos obstáculos e superou todos eles por conta da fé e principalmente por acreditar nele mesmo, tá? Rodrigo Zanetti. Ô, Rodrigo, muito obrigada por estar aqui comigo. Prazer. Tá? É uma pessoa incrível. Hoje ele bom, na verdade é o seguinte, ele é jornalista, ele trabalhou na Rede TV, no SBT, foi meu parceiro, na Band, na Record Brasil e agora ele é correspondente da Record em Londres. Isso, eu fui correspondente da Record, da Record Europa, né? Trabalhei em Lisboa, foram quase 2 anos lá em Lisboa. Agora eu trabalho numa agência de notícias, enfim, que envia conteúdo para mais de 40 países, enfim, nós temos mais de 15 línguas lá na agência e eu sou responsável pelo português. Ai, que bacana. Olha, tá feliz? Muito feliz, Jaque, muito feliz, graças a Deus. Eu acho que a vida é uma constante evolução e por ser uma evolução, eu continuo tentando chegar onde eu quero, mas eu acho que eu já passei da metade do caminho e eu posso dizer para você, onde eu tô agora é uma bênção, porque eu nunca imaginei que eu pudesse chegar lá, apesar de eu ter sempre sonhado com isso. Então era seu sonho de infância? Era meu sonho de infância. O que era o seu sonho de infância? Era morar fora? Era morar fora, era ser jornalista e... Você já tinha isso desde pequeno? Desde pequeno. Desde pequeno, eu adorava ler, sabe? Eu adorava ler, pesquisar, tinha o meu mapa, eu olhava, sabe? Enfim, sempre foi isso. Eu adoro o Brasil, amo o Brasil, enfim, é minha casa, eu defendo com unhas e dentes o meu país. Só que morar fora pra mim, viajar, entendeu? Por isso que eu fiz jornalismo, porque eu queria viajar, conhecer lugares diferentes, culturas diferentes, gente diferente. E acho que eu consegui, pelo menos. Não, e tanto que defende seu país, que você responde pelo seu país lá fora, né? Sim, justamente. Você manda conteúdo pra cá e representa o seu país lá fora. É engraçado porque a agência onde eu trabalho, nós escrevemos não só de celebridades, né, uma agência de entretenimento internacionais como nacionais. Então eu de Londres escrevo sobre as celebridades no Brasil e mando de volta pro Brasil. E você tem que ficar antenado, né? Como é que você fica? Você tem correspondentes aqui que te mandam notícia pra lá? Nós temos aqui em São Paulo, no Rio, temos também em Los Angeles. Você manda conteúdo pra lá e de lá você manda pra cá de volta? De lá de volta e para os outros países também, porque nós colocamos na base em inglês e as outras desks, né, as outras línguas traduzem para cada um para sua língua e manda conteúdo pro seu país de volta. Você é filho único? Eu tenho uma irmã. É? Eu tenho uma irmã mais nova. E o seu sonho de criança, então, que eu queria te perguntar, que você já me respondeu, era, então, ser jornalista. Você já gostava de ler, você já gostava dessa coisa da informação, da câmera, da atitude? Sim, eu adorava. Eu lembro que quando eu era pequeno, né, os meus amigos fazendo pedido, né, para Natal, quero uma bicicleta, um videogame, não sei o quê. E eu vim pro meu pai, coitado, e falei pra ele assim, eu quero uma máquina de escrever. Você já vê que a gente entrega um pouco a idade, né? Que idade você tinha? Eu tinha o quê? 11, 12 anos, por aí. Que bonitinho. E eu falei, eu não quero videogame, não quero bicicleta, eu quero uma máquina de escrever. Porque eu queria escrever, enfim, digitalizar. Eu queria datilografar, sabe, as coisas que eu escrevia à mão. E meu pai achou um pouco estranho, na época a gente era muito pobre, não tinha condição e tal, mas ele falou assim, não vai chegar pro Natal, mas talvez chegue para algum dia do próximo ano, né? Demorou um pouquinho, coitado, ele me deu a máquina, uma pequenininha portátil, que eu tenho até hoje, aquela lá ninguém mexe. E, enfim, foi, nossa... Teu pai faz o quê? Ou fazia o quê? Meu pai é serralheiro, faz portas, portões, essas coisas. No interior de São Paulo, em Divinolândia. Entendi. Pertinho de Poços de Caldas. E você chegou a trabalhar na sua infância? Você chegou a fazer alguma coisa que te desse, te rendesse, te desse uma graninha? Trabalhei desde pequeno. Porque assim. você, pelo jeito, é bem assim, bem atirado, bem independente. Você já sabia o que você queria? Sempre fui.
Sempre fui. E eu ganhei essa máquina de escrever e eu que precisava fazer um curso de datilografia. Como é que você vai fazer um curso de datilografia? Você precisa pagar um curso de datilografia. Então eu vendia batata, vendia alho, na rua. Qual é essa idade? 11 anos? 12, por aí, já comecei a vender. E depois, fui indo, né? Fui fazendo, ajudava um pouco meu pai no trabalho dele, mas eu não queria... Porque quando eu trabalhava com meu pai, eu não recebia, né? Então, sempre assim, era né? Assim. A gente bota filho pra trabalhar, não, mas eu tô pagando todas as suas contas, então pronto, você vai trabalhar pra mim. Então eu queria Vem me ajudar. Exatamente. O negócio é trabalhar pra fora pra poder ter uma graninha. Faz parte, né? Faz parte. Eu falo, não, vou trabalhar pra fora que eu tenho a minha graninha, assim, consegui. E aí eu paguei, né? Fico vendendo essas coisinhas e tal, consegui pagar um curso de datilografia e tal, e foi indo. E você, com o tempo, você foi se tornando mais independente por conta dessa ação financeira e no final das contas você acabou saindo de lá, do interior, e você veio para a cidade. Eu vim você pra veio São atrás Paulo. do seu sonho? Eu vim para São Paulo, exatamente. Eu trabalhava como secretário de escola, né, numa escola que tinha curso profissionalizantes lá na cidade onde eu nasci. Mas eu queria fazer cursinho para fazer jornalismo, né? Porque eu venho de escola pública, então eu não tinha aquela bagagem, aquele estofo para poder competir com o pessoal que vinha da escola privada para entrar numa boa faculdade. E eu sempre quis fazer Casper Libero aqui na Paulista, né? Porque era uma referência, né? No jornalismo e tal. E grande parte das pessoas que eu admirava no jornalismo vinham de lá. Então eu vim fazer cursinho em São Paulo. E então eu lembro que no dia do meu aniversário, enfim, no dia 20 de fevereiro, eu peguei um ônibus, vim para São Paulo, não conhecia nada, enfim. E foi aí que eu comecei. Fui fazer o cursinho no Objetivo e ali, depois de um ano, eu consegui entrar na Casper. Você saiu de lá com 17 anos e veio pra cá? Eu vim com 18. E assim que eu terminei o colégio, eu já vim pra cá pra fazer o cursinho, um ano de cursinho, e já comecei a faculdade. Com a cara e com a coragem. Com a cara e com a coragem. Você não tinha ninguém aqui? Nada, ninguém. Eu lembro que eu cheguei na Praça da República, gente, como é que eu faço agora? Mas e aí, Rodrigo? Não, daí, porque eu falei assim... E seus pais, eles deixaram você sair assim, você veio pra São Paulo? Não, minha mãe desesperada, porque eu falei pra minha mãe, sabe, não, eu tenho tudo acertado em São Paulo, eu vou pra tal lugar, não tinha nada. Eu não tinha nada. Você tinha só um sonho que você queria poder fazer. No fundo, meu FGTS, que eu tinha pego daquela escola que eu trabalhava, eu falei, não, isso daqui vai ter que dar pra até eu achar um trabalho, né? E eu fui morar na Zona Leste, aluguei um quarto lá, enfim, eu peguei um anúncio no poste, eu não lembro, que tinha na Praça da República, sabe que eles postam. E daí eu fui morar lá. E foi uma confusão, não preciso nem te contar, porque era muita confusão lá, enfim, mas morei um mês. Até que eu achei um trabalho para vender jornal. Para vender jornal no telemarketing. E eu nunca tinha vendido jornal, não tinha aquela coisa. E aí eu cheguei, todos já vendiam, eu tinha que ter um vendedor do mês e quem vendia mais não sei o que, e eu não conseguia vender. E daí eu pensei assim, gente, eu preciso vender para alguém, né? Como que eu vou fazer para vender, para bater meta? E daí eu lembro que eu peguei os classificados e eu vi que tinha a lista das prostitutas, né? Que anunciavam lá, os garotos de programas. Eu falei assim, eu acho que eu vou ligar pra eles de volta e vou falar, mas você tá assinando o jornal? Porque você precisa assinar o jornal pra ver se estão fazendo o teu anúncio certinho. Você tá ligado? E aí o que eu fiz? Eu comecei a ligar pra eles, eu ia com esse discurso, eu ia. Mas você tá ligado? Você tá vendo? Não vejo, eu pago, mas então você precisa assinar. E eu lembro que dali, em uma semana foi indo. Então eu fui, no segundo mês eu já era o primeiro, o segundo. E quanto mais eu batia a meta, eu ganhava um fogão, ganhava um micro-ondas, e eu fui mobiliando a casa. Bacana! Olha, gente, tá vendo? Isso daí que é sacada. E elas compravam. Eu não fazia nada de errado, eu só falava você tem que verificar o seu trabalho, se o seu anúncio tá saindo certinho. Que ideia incrível! A gente tem que achar uma forma, não adianta. É o plano B. É o plano B, exatamente. É o plano B. Tudo na tua vida você tem que ter um plano B. Você tem que olhar pro lado, sempre pra procurar uma saída, pra conseguir fazer e chegar onde você quer. Onde você quer chegar. Exatamente, tirou as palavras da minha boca. E deu certo, né? Mas eu não fiquei muito tempo lá. Porque aí eu já consegui entrar no jornalismo, na Jovem Pan, fazer um estágio lá, enfim, e dali já segui na minha área. E os teus pais ficaram sabendo desse sufoco todo que você passou por aqui? Ficavam. Minha mãe, coitada, às vezes ela vinha a São Paulo, aquela coisa de mãe, né? Preciso lavar a roupa, passar a roupa. Eu falo, mãe, pelo amor de Deus, não precisa, mas ela fica aquela coisa de mãe, vou te trazer isso, não sei o que, tadinho. Fazer uma vida.
Mas é lógico que eu não contava tudo porque eu não deixava mais... ficava apavorada, Exatamente. Volta agora. E teu pai como serralheiro, teu avô, você me falou que ele foi serralheiro também. É de família. Ele queria que você também seguisse a profissão dele? Você sabe que nós nunca... meu pai, eu acredito que, por já ter vindo do pai dele, do meu avô, ele queria que eu seguisse a profissão dele, Tradição. né? Tradição. Mas eu não queria, porque eu gostava mais da parte das letras, de ler, enfim. Você queria mais pra sua vida, Eu queria, né? Você queria descobrir um mundo. exatamente. Pra você aquele mundo era muito pequeno. Muito pequeno, a cidade muito pequena, entendeu? Enfim, eu sabia que eu não ia ter oportunidade de desenvolver o trabalho de jornalista, mesmo que eu me formasse ali. Eu tinha que ir pra uma cidade grande. Claro, até porque tudo ali pra você era muito pouco, né? Exatamente. Você vislumbrava algo muito maior. Então a cidade não ia conseguir te oferecer e você iria se tornar uma pessoa frustrada porque você não ia conseguir alcançar o seu objetivo. Você tinha que ter realmente muita coragem, ser guerreiro para chegar aos 17, 18 anos e enfrentar e bater pé firme e falar, não, eu vou para a cidade grande e eu vou arriscar e eu vou vencer. Porque é um tiro no escuro. É um né? tiro no escuro, mas aí que tá, você tem duas opções, ou vai, porque senão você tem que se conformar com a tua vida, né? Enfim. Você chegou a pensar em desistir alguma vez nesse período? Nunca, porque eu sempre tive, sabe, eu vou ser um jornalista, eu preciso, não sei como, de qual forma, mas eu preciso tentar chegar onde eu quero, enfim. E para chegar onde eu quero, eu tenho que tentar, não tem outra alternativa. Eu não conheço ninguém, não conhecia ninguém para me ajudar, falar, olha, eu conheço tal pessoa para te colocar para trabalhar ali ou lá, não conhecia ninguém. Então, todos os lugares que eu entrei, foi por mérito próprio, enfim, graças a Deus. E aí você estava trabalhando, você contou que estava trabalhando, você tinha que arrumar um trabalho, um emprego para poder pagar a sua faculdade. Sim. E aí você saiu do jornal, você ficou pouco tempo lá, você saiu do jornal, o que você foi fazer? Então, eu já comecei a fazer o estágio na Jovem Pan. Aí que acabou entrando nas celebridades, porque meu primeiro estágio foi na área de entretenimento, enfim, no Vírgula. E lá nos prêmios de celebridade, de ator, atriz e tal, e cobria muita festa, saía, assim, trabalhava mais à noite do que durante o dia, cobria muita coisa. Cobria assim, com o microfone na frente da microfone, câmera, bloquinho, né, enfim, e escrevendo, né, hoje em dia já mudou tudo, né, com o iPhone lá já grava. Eu carregava o bloquinho, decupava aquele gravador grande, enfim. Ai, que legal! Hebe, abre a bolsa, Hebe, vamos ver o que tem na bolsa da Hebe. A Hebe mostrava, não sei o que, ficava na porta da balada esperando o artista sair bêbado pra gente falar que coisa saía a melhor entrevista. Porque aí, né, sai tudo. E no outro dia tava lá, 9 horas da manhã, quase dormindo, mas tinha que estar lá pra escrever. É dura essa vida, né? Não, a gente pensa que é uma festa, mas não. Não, nem todo mundo. É editora da Vogue, né? Que só vai, senta na primeira fila com óculos escuros. E assiste depois de 6 meses, escreve alguma coisa. A gente tem que ir à noite, no outro dia tava... Mas não é fácil, não. A sua avó, você sempre falou que a relação sua com a sua família era sempre muito próxima, e eu sei que a sua avó, ela representou um papel muito importante na sua vida. Quem foi a sua avó para você? Bom, a Dona Maria, né, Dona Mariquinha, ela praticamente é minha segunda mãe, né, enfim, ela também me criava porque minha mãe trabalhava, ela ajudava a olhar de mim, das minhas irmãs e tal, e ela sempre me incentivou. Coitada, ela nunca teve muito estudo, nada, enfim, uma pessoa muito simples. E ela sempre incentivou, olha, você tem que fazer o que você gosta, enfim, se o seu pai quer que você vá trabalhar com ele e você não quer, você tem que achar uma forma de você fazer o que você quer. E eu até fui fazer um curso técnico antes de fazer jornalismo, eu me formei em técnico em informática industrial e em eletrotécnica. Gente, que curso é esse? Fui fazer curso técnico, sabe? De cabeamento de rede. Porque eu falei, a única forma. Exatamente, eu falei, essa forma é que eu não preciso ir lá trabalhar com meu pai que sabe uma coisa. E eu fui fazer lá. Nunca me imaginei subir num transformador fazendo fiação. Mas eu fui e fiz. E foi muito importante que foi lá, fazendo isso, que eu tinha mais contato com uma cidade maior, porque eu saí de lá de Vinolândia e fui fazer isso em Mococa. Mas estou incentivado pela minha avó. Minha avó falava, não, você vai fazer e tal. Então, quando eu cheguei a São Paulo, eu comecei a fazer a faculdade de jornalismo e tal, a minha avó sempre me dando apoio. Infelizmente, quando eu estava no segundo ano, né, ela desencarnou e tal, e foi muito difícil para mim. Eu sou espírita, né? E eu não era na época, né? Tenho formação católica, toda a minha família tem formação católica.
Então foi muito difícil na época para entender como é que aquilo, às vezes sofre muito, enfim. E eu acho que foi por isso que eu acabei entrando pelo espiritismo, né? Se não vai pelo amor, vai pela dor. Eu fui pela dor. E, enfim, hoje eu tenho certeza absoluta, né? Porque eu tive provas até físicas, né? De que minha avó tá muito feliz e que ela viu, que esse era meu medo, né? Minha avó não veio com o meu diploma na mão e tal. Mas hoje eu sei que ela viu, me acompanha, me ajuda, enfim. Tá aí te protegendo. Sempre, sempre, enfim. Isso. São experiências que nem você fala, né? Se não é pelo amor, é pela dor. Isso é tanto no lado da religião, quanto no lado de relacionamento. A gente está sempre aprendendo, né? Sempre. A vida é uma eterna mutação e é sempre uma evolução, sempre correndo atrás para poder aprender. Você amadureceu, no final das contas, você foi forçado a amadurecer à força quando você veio para São Paulo. Isso você considera que foi bom para você? Foi maravilhoso. Foi maravilhoso, porque eu vejo colegas meus que se entregaram ao sonho, de deixar o sonho de lado para continuar vivendo a vida com segurança, porque muitas vezes você tem aquela coisa, olha, eu tenho um trabalho que me deixa seguro, estável, aquele outro que não sei o que vai dar e tal, mas pode ser que dê bem, né? E eles preferiram aquele trabalho, enfim, e eu agora, né, voltei ao Brasil agora essa semana, encontrei com alguns deles, assim, não critico de forma alguma. Enfim. São escolhas, São né? escolhas. Eles escolheram e eu escolhi. Então, às vezes, eles me olham um pouco assim. Eu falo, gente, não me olhe assim, porque eu não quero que você me olhe de baixo para cima e eu de cima para baixo, porque eu não vejo assim. Nós só seguimos caminhos diferentes. Continuamos iguais, entendeu? Só que eu fui para um lado e vocês ficaram em outro. Enfim, Eu sempre falo, e eu sinto isso também, que quando a gente segue, quando a gente persegue o nosso sonho, quando a gente acredita e faz aquele movimento no sentido da nossa intuição, a gente e o coração te diz sim, é sempre o caminho correto. Então o fato de você hoje encontrar com seus amigos de anos atrás, você seguiu o seu coração e eles seguiram a razão, existe realmente um espaço aí, né? Uma lacuna. Exatamente. Porque o seu coração hoje vai bater muito mais feliz porque você está fazendo uma coisa que você ama, aquilo que você acreditou, o teu amadurecimento, as suas experiências te trouxeram muito mais, um resultado muito mais positivo do que a experiência que eles estão passando, né? Que muitas vezes é aquela coisa assim, tá preso, tá amarrado, queria mais, mas no momento certo recuou, ou com medo de investir, ou com medo de correr atrás, ou com medo do que encontrar pela frente, né? Às vezes a pessoa prefere permanecer na zona de conforto. E eu acho que se antes eu pensava assim, bom, eu sou jovem, eu posso, se não der certo essa escolha, eu posso mudar. Hoje em dia eu penso assim, bom, já não sou mais jovem, mas mesmo assim, eu já não tenho tanto tempo, mas então eu tenho que tentar, porque pode ser que dê certo. Então, tanto lá quanto cá, eu acho que sempre tem que estar tentando uma coisa diferente. Né? É isso aí mesmo. Eu quero aproveitar esse momento e quero agradecer a Ecos, é a primeira empresa cosmética 100% natural. Ecos, o poder da natureza em suas mãos. Obrigada, Juliana, pelo apoio, obrigada, Ecos, pelo apoio. Bom, Rodrigo, você entrou na faculdade, as suas despesas aumentaram consideravelmente. Como é que você administrou isso? A sua família conseguiu te ajudar em alguma coisa ou você continuou correndo atrás? Bom, a minha mãe, ela praticamente abriu mão, ela trabalhava numa escola pública, né? Ela praticamente abriu mão do salário dela por 2 anos, assim, mais de 2 anos até, para me ajudar. Então ela pegou todo o salário dela e mandava para mim. Isso daí ela renegou totalmente a vida dela, ela trabalhava para me ajudar. Eu trabalhava daqui, ela trabalhava de lá, porque como eu vinha do interior, tinha um gasto extra que era o aluguel. Porque eu não morava em São Paulo, eu não tinha os meus pais aqui. Não é só aluguel, alimentação também, né? Porque enquanto você está na casa da sua mãe, você está comendo lá, você tem onde dormir. Então você tem uma série de despesas aqui que são muito maiores além da faculdade. E daí a partir do 2º ano eu já entrei com um pedido de bolsa, né? Porque não dava para manter a mensalidade da faculdade, mais aluguel, mais comida, mais tudo, enfim. Então eu entrei com pedido de bolsa e graças a Deus eu consegui. Eu também acho que foi outra graça que eu alcancei, porque era muito difícil. Mas não é graça, é esforço, é foco, é determinação. Coisa que hoje em dia eu acho que falta muito nas pessoas, entendeu? Determinação, é você querer, é você correr atrás, independente da maneira como você faça, é você ter garra, você ter fé e acreditar em você mesmo. Sim. Né? E você acreditou em você, e você correu atrás e conseguiu. Sempre, sempre. E se eu tenho uma coisa que eu sempre digo para os meus amigos hoje
nunca dê seus sonhos pra trás, sabe? Vá, tente, não deu certo, tente de novo, por que não, entendeu? O que vai acontecer? É o motivo do plano B estar aqui, ter nascido justamente para falar sobre os sonhos, sobre as realizações, sobre as tentativas, né? Você conseguia visitar sua família sempre? Não conseguia, porque são mais 5 horas de viagem, né? Enfim, é bem interior de São Paulo. Então, e também custava caro, né? Então, Você às vezes... não se sentia muito sozinho, não? Muito, foi muito difícil. Batia a solidão? Muito difícil, principalmente nessas datas mais chatas, Natal, aniversário de mãe, de pai. E você estava de férias na faculdade, mas você estava trabalhando? Eu estava trabalhando, então sempre tinha uma coisa, tinha outra, né? Enfim. Mas eu acho que graças a Deus a gente conseguiu da melhor forma possível manejar isso, enfim. Eles também não conseguiam vir pra cá, porque eu morava num lugar tão pequeno que não dava pra acomodar 2 pessoas, então não tinha nem como receber a minha mãe, coitada. Pra administrar isso, então você acha que a garra que você tinha pra vencer era maior do que a saudade? Ah, com certeza, senão eu podia ter continuado lá, vivendo ao lado deles, enfim. E eu acredito que desde quando eu saí da minha casa e vim morar em São Paulo, que eu tinha uma distância física entre a minha família e eu, nós nos aproximamos muito mais. Porque quando você tá junto, às vezes você não valoriza. Ah, porque tá aqui todo dia você tá vendo, não preciso falar hoje eu te amo, mãe, muito obrigado, não sei. Quando nós estamos afastados, o pouco tempo que você tem junto, você não quer largar, você sabe, aquilo te aproxima muito, uma coisa impressionante. Melhora a qualidade de relacionamento. Eu falo pra minha mãe, se a gente tinha alguma briguinha, alguma coisa com meu pai, hoje em dia, como mudou, porque... Fica mais saudável, muito mais, é fantástico. Hoje você mora fora, quando foi que você resolveu se mudar pro exterior? Me conta essa história. Foi no meio de 2008, em junho de 2008. Eu trabalhava na Rede TV, eu já estava... O que você fazia na Rede TV? Eu era roteirista na Rede TV, eu fazia roteiro, enfim, produção e a redação do programa, né, do TV Fama. E eu estava com um trabalho estabilizado, não tinha nenhum problema, estava progredindo, enfim, dentro do possível do programa, estava progredindo. Só que eu pensava, gente, como é que eu vou, sabe, dar um passo a mais, sair, enfim, porque eu não via muita perspectiva, não só pela emissora, mas mesmo que eu fosse para outro canal ali, não dava. Então eu peguei e falei assim, eu queria muito ser fluente no inglês, enfim, eu já arranhava um pouco italiano, eu falei... Por que não tentar? Eu tinha uma amiga minha que já tinha viajado, estava fazendo intercâmbio em Dublin, né, na Irlanda. Eu falei assim, olha, por que não largar tudo? Agora que eu já tenho um apartamento, já está mobiliado, está tudo bonitinho, tem um trabalho, tem aquela vidinha, sabe aquela vida que você vai para o trabalho, volta... Eu falei, gente, aí já vira monótono, aí você precisa de pôr mais uma coisa. Outro obstáculo para vencer. Um outro estímulo, você precisava de mais. Exato. Ou seja, eu preciso sempre um desafio, sempre para poder te mexer, te movimentar para frente. Porque senão você fica estagnado, né? Eu falei, gente, não porque tem gente que não pensa assim, né? Se acomoda, bom, já consegui e estou feliz do jeito que eu tô. Eu não consigo entender. Como, gente? E tem gente que precisa sempre de um desafio para se sentir vivo, né? Esse é o meu caso. Eu falei, não dá. Eu tinha terminado a universidade, fazia 2 anos. Eu falei, por que eu faço uma pós-graduação? Porque parado não dá pra ficar. Pós e tal. Então eu falei assim, por que não fazer a pós no exterior, então? E por que você escolheu a Europa e não os Estados Unidos? Bom, eu gosto muito da Europa, né? Porque cultura, enfim, eu acho fantástico a Inglaterra, eu amo. E porque eu também queria fazer minha cidadania italiana. Então eu falei, então vamos juntar o útil ao agradável, eu já vou para a Itália, faço a minha cidadania, que é o que vai me manter na Europa, ou não, né? Eu não sabia se ia dar certo ou não, eu não tinha ainda nada certo, né? Então, arriscando. Eu tava arriscando mais uma vez, assim como eu vim do interior para São Paulo, eu já tava dando, eu peguei um ônibus, agora eu vou pegar um outro ônibus que voa, né? Para cruzar o céu. Então eu fui para lá, eu fui para Itália, eu fui para Portugal, na verdade. Eu tinha... conta de eu trabalhar na Rede TV, eu conhecia o João Kleber e tal, eu falei, vamos tentar, porque ele está trabalhando na Record Europa, quem sabe ele tem um estágio para mim ali, eu consigo fazer alguma coisa. E daí fui, e de fato eu fiz um estágio ali na Record Europa, eles acabaram gostando de mim, né, porque eu já vinha com aquela coisa de como fazer o programa aqui no Brasil, aquela coisa a gente também mandava... O nosso conteúdo era um conteúdo de uma empresa brasileira para brasileiros, não só brasileiros, mas
da maior parte do público brasileiro que morava na Europa, África, enfim, chegava até na Ásia o nosso conteúdo lá. E eles gostaram do meu trabalho, da forma como eu fazia, como que eu liderava a equipe, ali eu acabei ficando como produtor executivo. E foi por 1 ano e meio, enfim, depois de 1 ano que eu estava trabalhando ali, eu falei, gente, e a minha pós? Eu vim pra cá pensando em fazer meu mestrado, né, enfim, começar com a minha pós. Já comecei a minha pós, aí eu falei, vou fazer uma coisa diferente agora, eu vou sair um pouco do jornalismo e fazer relações internacionais, que eu gosto muito, né, dessa coisa de viajar, E daí, não estou dizendo que relações internacionais é só viajar, muito pelo contrário, é resolver pepino, né? E que pepino, né? Mamma mia! E aí acabei fazendo, entrei em Lisboa para fazer na Universidade Nova de Lisboa, Relações Internacionais. Depois de 6 meses eu já vi a possibilidade de ir para a Itália fazer uma pesquisa na Itália. E daí já fui para a Itália, já emendei minha pesquisa na Itália, já gostei da Itália, não queria voltar mais para Portugal. Agora que eu te perguntar uma outra coisa. Era um desafio sair daqui e se arriscar na Europa. Sim. Mas você tinha um desafio maior ainda, que era a língua. Você administrava bem o inglês quando você se mandou daqui pra lá? Nada. Não? Nada. Falava o básico. Sabe aquele básico do básico? The books on the table? Exatamente. E você foi embora pra estudar sem falar inglês? Exatamente. Porque eu falava assim, gente, como que um jornalista pode? Não fala inglês, entendeu? Sabe? Ou se fala o mínimo, tem que estar fluente, entendeu? Porque não tem cabimento uma coisa dessa. Eu falava um pouquinho de italiano e eu falei, bom, o que eu vou fazer? Eu, na Itália, se fala italiano, e eu fui aperfeiçoando meu italiano, fui fazendo um curso ali e tal, cheguei a um nível que eu já até podia dar aula. Lá na Itália, enfim, eu morava em Firenze, né, em Florença, e eu falei, mas eu quero o meu inglês, enfim, agora daqui da Itália eu não vou pra Espanha, enfim, eu dei uma passadinha na Grécia, morei na Grécia um tempo lá, que eu foi assim, também mais uma vez eu fui sem nada planejado, fui para passar uma semana, já fiquei 3 meses trabalhando para juntar dinheiro para ir pra Inglaterra. Não, mas como é que é isso? Você saiu da Itália, aí você foi pra Grécia para passear, foi Porque isso? para ir pra Inglaterra, mais uma vez sem nada em vista, entendeu? Sem trabalho, sem nada, sem casa para morar, sem nada, você precisa chegar com um pouco de dinheiro. Inglaterra era seu sonho? Era meu sonho. Seu objetivo? Era meu objetivo, era meu objetivo. Então os outros foram passagens. Meios, exatamente, para poder chegar até lá. Porque talvez eu pudesse diretamente, mas eu precisava passar pela Itália por aquele estágio antes, porque é ali que eu fiz a minha cidadania, ali que eu regulamentei a minha situação na Europa, né? Porque até então eu tinha visto de trabalho, essas coisas, tinha que ficar renovando, aquela coisa, eu sabia que tinha um limite, não dava, não era um cidadão europeu. Então aquela passagem pela Itália foi para deixar tudo certo, né? Fazer a documentação, cidadania, passaporte. A partir de agora, nós temos mais de 25 países aqui para explorar. Então, o mundo é ali, né? É ali. Então, pelo menos o velho mundo vai ser ali. E então eu falei, bom, como era Inglaterra, eu falei, mas para Inglaterra, eu estudava mais na Itália do que eu trabalhava. Então eu tinha uma pequena bolsa de Erasmus, eu trabalhava ali também. Mas eu falei assim, olha, eu preciso de uma grana a mais para chegar lá, porque a Inglaterra, você bem sabe, né, a libra esterlina lá em cima, é muito caro, enfim. Então aí eu juntei uns amigos meus e falei, vamos pra Grécia, né, a gente pode conhecer Atenas e tal. E como era verão, é aquela coisa do trabalho de verão, né, vamos ver se a gente consegue alguma coisinha, um garçom, trabalhar com alguma coisa. E nos jogamos, né? Cheguei lá em Santorini, nada. Não falava nada de inglês, só falava um pouco de italiano e português, que não adiantava de nada ali também, que eles falavam grego. Falavam grego, você não ia resolver nada. Eu aprendi 3 palavras em grego ali, uma era o número 10, que era pena, sabe? Água, que era Nero, e não tinha. Não era nem o básico. Bom dia, só não dava pra sobreviver ali com isso, tinha que ter o inglês. Aí nós fomos pra Santorini. Eu lembro que uma amiga minha, eu comecei a pesquisar trabalho, né? Falei, gente, eu tenho que achar trabalho urgente, é pra amanhã um trabalho, não é nem pra semana, é pra amanhã, porque o dinheiro acaba no final da semana, a gente tem que se mudar aqui do rosto, né? E minhas amigas também procurando trabalho. E daí, minhas amigas, elas já moravam na Europa já fazia um tempo, então elas já falavam inglês, pra elas era mais fácil administrar aquilo. Aí eu achei o trabalho num bar de uma piscina, eles precisavam de alguém fazer coquetel lá, enfim e tal. E aí eu já fiz um currículo, sabe, não recomendo, mas enfim, a gente acaba fazendo isso. Fiz um currículo totalmente falso, né, fake. Já trabalhei em tanto bar, você fazer coquetel, você me abriu uma garrafa. Mas é o jeito que você arrumou de se virar, porque você precisava sobreviver. Não tem então são os pulos do gato, é o plano B. Exatamente. É sempre um plano B, a gente tem que ter um plano B sempre guardadinho ali na manga.
tem que se virar. Então são as alternativas que a gente acaba encontrando para sobreviver. E se não for aquilo, e eu também não queria por um caminho, né, torto, eu falei, eu vou pelo menos assim. E aí fui na entrevista de emprego lá nesse hotel, um hotel 5 estrelas, todo chique, uma piscina maravilhosa lá. E eu falei, gente, esse cara vai entrevistar em inglês, não sei falar nada. Eu chamei minha amiga Patrícia, falei, Paty, vamos comigo, porque você vai ter que traduzir o que o cara tá falando pra mim, porque eu não sei, né? E daí foi a coisa mais bizarra da minha vida, porque eu sentei na frente do cara, assim, tava me entrevistando, a Patrícia sentou do lado, ele perguntava pra ela perguntava em português, eu respondia em português, ela respondia em inglês. E mesmo assim você achava que você ia conseguir emprego? Ele gostou do meu jeito, sabe? Eu acho que do jogo de cintura, entendeu? Porque apesar da barreira da língua, ele sabia que eu era uma pessoa que talvez fosse dar jeito no negócio ali pra movimentar o bar dele, que era isso que ele queria. E, de fato, acabou dando certo. Até que eu saí dali falando um pouquinho de inglês, que aí você vai aprendendo, né? Um pouquinho, né? A pessoa fala, você tem isso, tem aquilo. Que idade você tinha? Eu tinha o quê? 28, 29. Por aí, já não era tão novinho, né? Mas falei, cara, é o que tem pra hoje, ou é isso, então não vai ter... Bora arriscar, né? Ai, gente, aquela complicação que eu passei ali, meu Deus, você lembra uma turista, uma americana, ela chegou desesperada, achou o filho chorando, o marido, não sei o que, ela falava, gente, ai, não sei o que, ela falava que tinha caído e tal. Eu falei, gente, mas o que? Eu não entendi, eu feliz, tudo bem, né, eu feliz. Ela falou, não, sabe, I'm not happy, sabe? Eu falei, gente, o que aconteceu? Aí ela falou assim, eu vou te mostrar, né, vem comigo e tal, né. Aí eu fui lá no quarto dela, um espelho gigante, devia ter uns 3 metros, um espelho gigantesco de patinagem desabado em cima de uma jacuzzi, tinha cacos, sabe, tinha quebrado tudo. Aí eu vi o pânico dela, porque podia ter alguém naquela banheira, eu falei, Jesus Cristo, e o que eu faço agora? Eu tava sozinho. Enfim, mas com todas esses percalços, né, você vai aprendendo e vai indo e tal. Eu juntei o meu plano ali, eu sabia que eu não ia morar em Santorini, apesar de ser aquela coisa maravilhosa que é. Eu não ia morar ali por muito tempo, era mais para juntar o dinheiro para poder ir para a Inglaterra, e foi o que eu fiz, né? Você acha que todo o trabalho que você teve para chegar até lá, você acha que o seu sucesso estava instalado de fato na Europa, por isso que você acreditou tanto que o seu lugar era ali? Olha, você sabe que muita gente me pergunta isso, você voltaria para o Brasil, né, como que você vê Londres e tal? Eu acho que sim, eu acredito muito em destino, sabe, enfim, que as coisas já estão mais ou menos... E eu sempre via Londres, enfim, que lindo, desde os soldadinhos, da rainha, não sei o quê. E eu achava que era ali, para eu chegar ali tinha que ter uma via, então... Foram esses caminhos que podia ter sido por outros países e tal, mas não dava para ir direto. Mas eu acho que já estava destinado para alguma coisa dentro de mim, falava, não, é lá que você tem que ir, é lá que você vai ficar. E é lá que você é feliz? E eu sou muito feliz, graças a Deus. E hoje você está bem estabelecido, você consegue ajudar os seus pais agora, você se sente na obrigação de dar para eles de volta aquilo que você recebeu deles? Sempre, Jaque, sempre, desde o início. Eu não comento isso agora, minha mãe já tá sabendo, né? Mas eu tenho isso como meta de vida, sabe? Muita gente tem, comprar um carro, não sei o quê, fazer uma casa. A minha é ajudar os meus pais, porque tudo que eles fizeram pra mim, sabe? Enfim, infelizmente, os pais não são pra vida toda, né? E eu acho que enquanto eu tô aqui que eu posso, eu vou ajudá-los, enfim, eu ajudo eles todo mês, eu ajudo, minha mãe fala, não, guarda pra você. Você já está estruturado hoje e você Sim. tem condições para isso? Sim, sim. Então voltar para o Brasil você não volta mesmo, você vem só para passear? Venho pra passear, pra comer coxinha, aproveitar esse sol maravilhoso. Você tem um plano B na sua vida, assim, pro futuro? Você pensa em alguma coisa no seu futuro ou você pretende continuar trabalhando com jornalismo a vida inteira? Eu gosto muito do jornalismo, se bem que com a idade vai chegando, a gente vai mudando, né? Enfim, o jornalismo, ele sempre foi minha paixão. Talvez eu acho que se agora eu pretendo fazer isso no futuro muito breve, é sair um pouco da área de celebridades e ir para uma coisa mais de turismo, entendeu? Uma coisa mais... Porque eu gosto de celebridade, a gente acaba tendo, né, aquela bagagem de saber... É um mundo dinâmico, né? O universo é bem dinâmico. Mas você vai chegando numa certa idade, você vai falar, gente, eu já não tenho mais vontade de ir pra noite, de ir pra festa, de continuar, sabe, vendo artista, fazer tapete vermelho, ficar lá esperando. Outro dia eu fiquei esperando lá fui 4 horas e meia aqui em Kardashian.
Ela e a irmã dela vieram de Los Angeles no lançamento lá em Londres, uma chuva, e eu lá do lado de fora da balada. Eu falei, gente, não dá mais. Eu não tenho mais idade nem saúde pra isso, não dá. Por isso que eu tô te perguntando se alguma vez você já pensou num plano B, porque esse ritmo de vida chega uma hora que você se esgota, né? Já. Fala assim, não, eu tô esgotado, eu penso em alguma coisa mais pra frente. Já. A única coisa que eu fico agora, até o meu flatmate lá em Londres, ele falou assim, você não tá pensando em se mudar tão breve não, né? Eu falei assim, não sei, eu já tô olhando agora pra Miami, porque ela tem umas coisas legais. Eu falei assim, pelo amor de Deus, você precisa de uma parede pra pôr seus quadros. Você tem as nas costas, né? Você tem as nas costas, você não pode pensar que ela tá voando. Mas não é, você não fica monótono, né? Fica sempre aquela vidinha, aquela coisa, então... Você é uma pessoa do mundo mesmo, né? De fato é uma pessoa do mundo, você nasceu para correr o mundo e é isso que te faz feliz realmente, né? Você me falou aqui que você é espírita. Sim. Você acredita que Deus sempre te estendeu a mão e te colocou no caminho que você deveria ir? Sempre teve Deus ao seu lado? Eu acho que sim, Jaque. Principalmente direcionando, entendeu? Sabe? No caminho certo, porque... não é novidade para ninguém, que a vida é tão cheia de oportunidades, né? Enfim, você pode ir por aqui, por ali, por lá, enfim, tem um caminho tão curto que te dá aquela ilusão de que você vai chegar ali. E eu acho que é Deus, enfim, a minha avó, que sabe, sempre me guia, que eu acho que me faz seguir no caminho certo, mas eu acredito nisso, enfim, e é isso que é o que me mantém, né? Enfim, porque... Às vezes eu vejo as pessoas, eu respeito, eu vejo as pessoas falando assim, olha, eu não acredito em Deus, eu não acredito naquilo, eu respeito. Mas por outro lado eu falo, gente, como você tá vendo, sabe, desde quando o sol nasce, essa coisa louca que acontece todo dia, uma vida, sabe? E as pessoas falam, eu não acredito, como não? É uma energia que tá movimentando tudo, né? Essa energia, alguns colocam o nome de Deus, outros colocam o nome, sei lá do que quiser, mas todo mundo entende que existe uma energia que movimenta. Exatamente. E o universo sempre conspira a nosso favor, desde que nós estejamos disponíveis para observar as mensagens que vêm, né? E sendo positivista, porque esse é meu lema também, sabe? Olha, tem a possibilidade disso dar errado, mas também tem a possibilidade de dar certo. Ou por que não tentar, né? Por que não tentar, entendeu? Pelo menos você vai saber, ou não você já tem, vamos tentar o sim, exatamente. Né? E eu acho aquele sentimento de por que eu não tentei? Ai, isso é... Ai, aquele é terrível, gente. Vai te corroer pro resto da vida. Vai corroer, porque às vezes você fala, olha lá, tá vendo? Poderia, essa palavra, essa condicional, eu falo, não. Ele tentou, então eu vou tentar também. Então a sua história, de fato, é uma história grande, é uma história rica e é uma história poderosa, porque você se apoderou do seu destino e trouxe para você a felicidade, a vitória, as conquistas, porque você acreditou em você acreditou que o universo conspira a seu favor, você acreditou em Deus, você acreditou na energia, você acreditou principalmente em você. E isso daí eu acho fantástico. O meu livro, que eu quero te presentear, ele foi dele que nasceu esse programa, Plano B, porque vem falar sobre as vitórias. Então eu quero te dar de presente, leia com carinho. Esse livro daí... Eu já ouvi falar muito, inclusive a minha mãe... Olha, você acha que é mentira, mas é verdade. Esse livro, ele teve uma parcela muito grande assim, na recuperação da minha mãe, sabe? É mesmo? Na depressão da minha mãe. E ela leu e gostou? Ela leu e gostou muito, diga-se de passagem, porque eu não li, eu vou ler agora, mas pelo que ela me disse, ela é um exemplo de superação, de você não entregar os pontos, quando você tem tudo para entregar, sabe, que tudo tá dando errado, você sabe, e você não entregou, entendeu? Não. Você nunca entregou, entendeu? Talvez você no começo não acreditasse que você pudesse, sabe, superar tudo aquilo, mas você um dia acordou e falou, não, eu posso dar a volta por cima e eu vou dar, e por que não? Porque a depressão hoje em dia é uma doença que ela atinge tanta gente, muita gente nem sabe que tem, que sofre com aquilo, que às vezes trata de outras coisas, como foi o seu caso no começo, né? E às vezes ela não sabe como sair daquilo, enfim, às vezes se entrega só pro remédio e muitas vezes a família, Rodrigo, nada. A família não, e essas pessoas se tornam vítimas da família, porque a família não acredita na doença e não acredita. Eu já escutei inclusive gente falar pra mim, vai lavar um tanque de roupa suja,
que passa. E não é por Não aí, é por aí. não é por aí. Então é uma coisa assim muito séria. E daí nasceu esse programa que eu tenho o maior amor do mundo, e os meus convidados eu quero sempre abordar o lado de trás, entendeu? Então eu quero entrevistar sempre artistas famosos, artistas anônimos, mas sempre com uma história de superação, de vitória, de tentativas, de superar obstáculos, entendeu? E a sua história para mim foi extremamente enriquecedora. Eu tenho certeza que os meus Obrigado. internautas também adoraram, porque tudo que vem para agregar, para elevar, para construir, é o que eu quero trazer. Porque eu acho que as pessoas estão deixando de pensar nelas e deixando de acreditar nos seus próprios sonhos por conta dessa loucura que a gente vive hoje em dia. Rodrigo, muito obrigada Obrigado por você eu. ter vindo. Você é um Obrigado eu. querido. Muito obrigada Obrigado eu, mesmo. Jaque. Sabe? Obrigado. Foi um prazer muito grande ter você comigo. Prazer foi meu de estar aqui, incomensurável. Obrigada. E o Plano B fica por aqui. Um beijo pra vocês e até a semana que vem. Tchau.